Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao seu programa Saúde. Hoje temos estreia, pode mostrar, Bertoque. Silvia Dalauba, a gente vai cuidar agora de desenvolvimento humano. A saúde além da sua casa, também na sua empresa. Mas antes, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens. Bi Bardot. E Mano Escobar. Silvia Dalauba, minha amiga já de longa data, não é, Silvia? Isso aí, de longa data. Não, nem vamos contar quanto tempo, né? Claro que não. Então a gente gostava muito de nos encontrarmos na rádio e o papo fluía muito bem, porque tu trazes o dia a dia de nós humanos por aí, pelas nossas andanças da vida. Como o pessoal está te conhecendo hoje, e com certeza você vai auxiliar várias empresas, clínicas, negócios na área da saúde, se apresente, por favor. Então, eu sou Silvia Dalauba, né? Trabalhei em mais de 27 anos em gestão na saúde, na área da saúde. Depois me desvinculei e fui traçar um plano solo. E nesse plano solo eu vi que, como eu sempre trabalhei com pessoas, isso me fez entender que eu não queria parar com isso, mas que eu queria trabalhar algo além. E esse além me fez entender que desenvolver pessoas fazia muito sentido para mim. Então eu comecei a buscar cursos, me desenvolver. Por quê? Se eu entendo que desenvolver pessoas é importante, eu preciso primeiro desenvolver a mim, né? Buscar conhecimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento, para que eu possa fazer diferença, né, nas pessoas, naquelas áreas que elas necessitam. Então, a partir disso, eu comecei a me especializar em determinadas áreas, em determinados assuntos, e levar treinamentos, enfim, né, fazer cursos, trabalhar imersões em determinados assuntos, oficinas, enfim. Hoje também me dedico na área acadêmica e sou muito feliz por também ser graduanda em psicologia, que eu acredito que é algo que ainda está vai fechar, né, um ciclo que eu gosto muito e que vai também me auxiliar nessa parte de desenvolvimento humano, né? Com certeza um ciclo completo, porque começa na administração, como você havia me contado. Administração, gestão de pessoas, depois eu dei uma resvalada e fiz uma formação em financeiro, mas os números, né, entreguei direitinho, mas não brilha, né? Na verdade, é essa área mais humana mesmo que acontece. Eu fiz também uma formação na Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupos, que é algo assim que é uma virada de chave, né? Ela traz um conhecimento para trabalhos com grupos que vai além daquilo que a gente aprende, né? Nas cadeiras acadêmicas, enfim. Também me dediquei à formação de mapeamento de perfil comportamental, para trabalhar ferramentas como o DISC, que trazem muita relevância, né, para a questão tanto nas áreas de empresa, como nas áreas de desenvolvimento pessoal, a gente utiliza muito. Então eu foco muito nisso. Mas tem uma também que é um xodozinho, sabe, Lívia, que eu gosto muito e que tu já me ouviu falar bastante, que eu sou facilitadora, eu comecei... Então, quando eu fiz a minha transição de carreira em 2018, que eu comecei a fazer, para 2019, eu entrei em contato com a comunicação não violenta. Não sei se todos já ouviram falar, enfim, a gente pode trazer um pouco mais, né, nessa jornada. Com certeza, em vários programas. Que a comunicação não violenta, ela tem um nome que chama um pouco a atenção, né? Comunicação não violenta, por que não outro nome? Mas, enfim, o autor, o Marshall Rosenberg, que já não está entre nós, ele deu esse nome, e em 2018 para 2019, quando eu fiz a transição, entrei em contato, busquei o livro, e eu não consegui mais me desvincular do livro. Eu li ele 4, 5 vezes, eu fiz resumo, eu brifei o livro, enfim, e daí me tornei facilitadora para poder trabalhar mais esse assunto.
Então, me tornei facilitadora e estou levando esse assunto desde então. Gosto muito de falar sobre Os ambientes estão realmente doentes? O que a gente vê, o que a gente escuta? As pessoas, elas estão precisando muito serem ouvidas. Elas se sentem com essa necessidade de serem ouvidas. Não de serem aconselhadas necessariamente. Elas não estão precisando daquele ombro de conselho, mas daquela pessoa que as escute e que as entenda. E também não é necessariamente, eu não estou nem falando, generalizando em clínica, né, num atendimento mais a nível terapêutico, mas sim daquela escuta de qualidade, que é que nem a Lívia chegar e me dizer, Silvia, eu preciso falar contigo, hoje eu não estou muito legal. E eu dedicar um tempo de uma atenção, de uma escuta de qualidade para poder te ouvir. Até porque as pessoas ficam muito mais agora no trabalho do que em casa mesmo. Isso. Voltamos no próximo bloco para falar sobre o trabalho dela que pode te ajudar. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde, hoje com essa super estreia dessa super profissional, que vocês já viram no primeiro bloco, que é super completa. Para ajudar o outro tem que se desenvolver, como ela falou. E você, nessas inquietudes, tem um trabalho vasto sobre a comunicação não violenta. Para quem está te conhecendo agora, deve ter chamado a atenção. As pessoas ficam pensando, o que é comunicação não violenta? É quem passa gritando, falando palavrões para outras pessoas? Poderia falar para pessoas como eu que não sabe? Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu não sou violenta, eu não preciso aprender comunicação não violenta. Mas é aí que tá, a violência não é só um tapa, né, um xingamento. Ela está muito além, até um silêncio às vezes, né? Ele é uma forma de violência, dependendo de como ele está colocado. Então, a comunicação não violenta, o livro que eu te falei, então, que eu estudei muito, ele é muito denso. Então, para a gente poder explanar muito bem ele, a gente tem que fazer um estudo bem aprofundado. Mas, enfim, os 4 passos básicos que a comunicação não violenta se baseia, né, para aplicar, digamos, eu não digo técnica, mas eu digo abordagem, né? Vamos dizer uma abordagem, porque técnica engessa muito.
O Marshall, ele nos ensinou que se baseia na observação do fato em si. Por que a observação do fato em si? Porque o ser humano, é inerente ao ser humano e é natural do ser humano o olhar e o julgar, né? Então, eu olho e eu já faço o meu pré-julgamento. Então, esse é feio, esse é bonito, aquele é inteligente, aquele, né? Enfim, porque é julgamento, né? É inteligente por quê? Eu não tenho a indicação do que eu digo que é inteligente. Então, quando eu faço, quando eu coloco uma característica para a pessoa, eu preciso entender no quê? Porque senão é um julgamento, eu preciso ter o fato em si. João tirou 10 nas últimas provas de matemática. Ok? Eu estou dando o fato. Então, um perito, quando ele vai na cena do crime, ele não coloca a sua visão, né? Um humilhante entrou, fez uma bagunça aqui, não sei. Não, né? Entraram, subtraíram, né? Ele não coloca nada do seu olhar, ele coloca apenas do fato, como se fosse tirado uma imagem ali, uma fotografia, e você não coloca nada daquilo que você tem dos seus valores, dos seus julgamentos moralizadores. Você coloca apenas o fato. Um exemplo que eu gosto de dar é, digamos que tu estejas, né, na janela da tua casa e que passe uma pessoa todo dia, o João passa todo dia às 10 horas e você diga, nossa, João é preguiçoso, ele levanta tarde todos os dias, né? Às 10 horas ele passa aqui. Esse é o meu julgamento do João, mas eu não sei da vida dele, né? O fato em si é que João trabalha e acorda tarde porque ele dorme, né? E vai no mercado comprar pão aquele horário. Então a gente não sabe dos fatos, a gente faz um julgamento. E então o Marshall, ele nos convidava a fazer o quê? Uma observação. Então, eu vejo João passar todos os dias 10 horas em frente à minha casa. Este é um fato. Mas não agregar que ele é preguiçoso, que ele não tem vontade de trabalhar, porque são 10 horas, ele está recém levantando. E esses estilos de julgamento são em todo momento que a gente está fazendo, porque o julgamento ele vem na nossa mente automático, né? Então é um esforço de trabalho contínuo que a gente faz. E daí no segundo passo o Marshall nos traz o sentimento, né? Eu olhei aquele fato lá, aquele fato me gerou que sentimento, né? Eu fiquei irritada, porque onde já se viu aquela pessoa, aquele horário da manhã não está trabalhando. Então, o fato, né, que eu vi, me gerou um sentimento. Um incômodo que não deveria ter. Né? E no dia a dia, a gente pode até trazer, assim, simulações para dentro de casa, digamos assim. A louça cheia, a pia cheia de louça, né? Então, a esposa chega em casa, o marido estava em casa, não lavou a louça, e ela vê toda aquela, né? Nossa, que bagunça, eu estou extremamente irritada, né? Por que você não me ajudou a lavar a louça, né? Então, esse sentimento, essa irritação de ver toda aquela bagunça, ao invés dela dizer toda essa bagunça, né? Eu estou vendo que a pia está cheia de louça, né? Eu estou irritada por estar vendo essa pia cheia de louça. Vem o terceiro item, que é a necessidade. Que necessidade eu não estou atendendo, que está me causando esse sentimento de irritação. Então tudo é interligado, né? Eu faço a minha observação, eu tenho um sentimento que me liga, eu tenho uma necessidade. Dependendo do sentimento que gerou esse fato, eu vou ter uma necessidade atendida ou não atendida. Como eu estava irritada, a minha necessidade não está sendo atendida, que é, talvez seja de descanso, né, de lazer, ou alguma outra. Não está sendo atendida essa minha necessidade. Mas implicou com outro. Mas implicou. E aí vem que nem o Marshall diz, que é a cereja do bolo, que é o pedido. Que daí a gente se perde. Porque daí a gente tem que trabalhar o pedido de uma forma que a gente não constranja o outro ou a gente não imponha. Então, o Roberto estava lá em casa sem fazer nada,
né, a esposa chega e vê toda aquela pia cheia e diz, né, poxa, Roberto, essa pia, né, eu saí, eu deixei ali, estou irritada com isso, eu estou precisando de descanso, né, porque tu não precisa necessariamente não expor aquele teu sentimento, né, eu estou precisando de descanso, eu tô cansada, trabalhei o dia inteiro, vai fazer o pedido e diz assim, eu queria alinhar contigo, Roberto, tu pode me ajudar a fazer isso hoje? Ou a gente alinha, né, uma vez na semana, assim, um dia da semana eu, um dia da semana tu, como que fica para ti? Pediu, né, viu a foto, expressou sentimento, expressou a necessidade não atendida e fez um pedido. E eu vou interromper, porque no terceiro bloco ela vai contar o que essa esposa fez com o Roberto. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos para o terceiro bloco do seu programa Saúde, onde a gente está falando hoje especificamente sobre o lançamento dessa profissional aqui na TV, Silvia Dalauba, que vai nos ajudar a nos desenvolver e também as nossas empresas, não é? Mas antes eu vou agradecer os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin, Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos. Carmen Steffens, Bi Bardot e Mano Escobar. Silvia, comunicação não violenta, a gente vê que pequenas coisas já fazem parte. E vamos finalizar primeiro a questão do Roberto e a esposa e a louça. E eu, quando começo a falar, né, eu me animo, né, e daí falo com as mãos também. E o Roberto estava lá quieto, porque como a comunicação não violenta é questão de necessidade, atendimento, né, de necessidades, buscar atender essas necessidades, ele estava sentado atendendo a necessidade dele de descanso, né? E como a esposa chegou e queria atender dela também de descanso, mas a pia estava cheia, e ela foi pedir isso, né, expressando o sentimento dela de estar irritada, e pediu se ele podia, então, auxiliar ela, né? Roberto, vamos combinar de um dia assim da semana, ou outro, um dia eu, um dia você lavar a louça? O que você acha disso? Então, essa é a fala da CNV. Veja a pia cheia de louça. Eu não vou dizer que está uma bagunça, né? Fico e me sinto irritada de ver isso e preciso de descanso. Como que fica para você, Roberto? Aí que está a chave, né, da questão. E se o Roberto diz... Não, eu estou descansando. Eu não quero fazer esse trato agora, para mim não é interessante.
Se a resposta não do Roberto para a esposa irritá-la mais ainda e ela xingar Que ele, eu acho que é o enfim, mais comum, hein? ela não fez um pedido, ela fez uma exigência. E aí é que tá. Ah, mas então a gente precisa fazer o pedido e ouvir um não e tá tudo bem? Não, não é assim. Aí ela vai tentar negociar de novo. Vai dizer, mas a gente precisa entrar num acordo. Então não pode ser agora para você, mais tarde a gente conversa. O que não pode acontecer é um pedido ser feito em forma de exigência. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente pede algo a alguém e se a pessoa diz não, a gente vai até ouvir o sim. Então, na verdade, a gente não está fazendo o pedido. Então, pedido e exigências são diferentes, né? Então, é nesses 4 passos que se conduz a CNV, principalmente em atendimento de necessidades e sentimentos. Então, vibra tudo. Por quê? Veja bem, necessidades humanas, elas são universais. Necessidade de alimentação, aqui e na China, nos Estados Unidos, na Itália, todos têm a mesma necessidade. De segurança, enfim, são as mesmas. A minha e a tua é a mesma necessidade, né, de alimentação. Estamos com fome nesse momento, a nossa necessidade de alimentação. O que muda e o que causa conflito entre as pessoas é a estratégia com que a gente vai utilizar para atender as necessidades. Tá? Então, assim, você está com fome, Lívia, eu estou com fome. O que nós vamos utilizar de estratégia para atender a nossa necessidade? Ah, eu quero fazer um lanche, você quer uma pizza. Bem eu mesmo. Entende? Então, assim, necessidade de segurança na tua casa. Você quer um porteiro eletrônico. Ah, eu quero cerca elétrica. Um cão, então, assim, uma cerca elétrica e um guarda na rua. Então, assim, ó, nós buscamos, cada ser humano busca estratégias para atender suas necessidades. E pense num condomínio, pense em quantas pessoas às vezes moram num condomínio. Vamos pegar esse tipo de exemplo. E às vezes, assim, é uma necessidade igual para todos, e cada um tem na mente uma estratégia diferente para atender essa necessidade. Como que a gente faz isso, que muitas vezes gira em torno de um conflito, como faz para isso mediar? Então, a CNV é muito utilizada no mundo todo para mediação de conflitos. O Marshall começou, ele criou essa abordagem, ele não criou utilizando literaturas, buscando. Ele leu muito, né? Ele leu muito da fonte de Carl Rogers, de Gandhi, né? Ele utilizou muito, mas ele foi a campo para poder formatar essa abordagem. E como que ele fez? Ele justamente olhava as pessoas em situações, né, vulneráveis e buscava entender por que umas, na mesma situação, conseguiam ter compaixão, estabelecer compaixão com as outras, e outras na mesma situação não conseguiam. E nesse campo de observação que ele fez, na África, enfim, ele estabeleceu esses 4 passos da CNV, que as pessoas faziam a observação, entendiam o seu sentimento, elaboravam a necessidade que tinham, se era atendida ou não, e faziam o pedido. Então, por isso que a CNV é muito rica, porque ela nasceu na origem do comportamento humano das pessoas. E Silvia, como é aplicado em empresas? E você faz em atendimentos individuais também? Essa é uma pergunta muito boa a tua pergunta, é muito pertinente, porque ela tem um espectro muito grande para ser aplicado. Eu faço mentorias individuais, por quê? Muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de relacionamento interpessoal, como é o nosso tema principal, e isso acarreta esforços, às vezes, que fogem do controle da pessoa para administrar essas situações no ambiente, né, de trabalho. Então a gente vai trabalhando a teoria, mas sempre na prática, né? Como que acontece no teu ambiente? Então a gente leva a CNV e faz aquele teatro para simular, né? Como é que acontece? Como é que pode ser diferente? Isso vai nascendo dentro da pessoa e a pessoa vai fazendo esse exercício na mentoria. Eu faço também cursos
Então, isso sempre é a teoria com a prática, muito estabelecido, porque a pessoa precisa praticar. Só a teoria não vibra. Eu vi que vários CIPATs, tu sempre participa, né? Sim, participo. Então, mas não vibra só a teoria. As pessoas precisam trabalhar na prática, exercitar. Aí, assim, é muito rica a questão de fazer jogos, dinâmicas, que as pessoas pratiquem, que elas se desenvolvam para poder realmente internalizar, né, a abordagem. Nas empresas também dá para fazer grupos dentro, né, em company, dá para fazer esses trabalhos em company, digamos, fazer pré-work, estabelecer objetivos de uma semana para o outro, para ir fazendo um aprendizado. Então, a gama de aprendizados para estabelecer, né, dentro do conceito da CNV é muito grande, muito amplo. Dá para ser feito muita coisa. O que você não pode deixar de falar hoje? É o recado final. Uma coisa muito importante que a gente começou, né, e que eu acredito que seja um ótimo fechamento, é a gente entender que as pessoas, elas produzem muito, mas elas precisam ser acolhidas, né, desenvolvidas. E é muito importante a gente sempre olhar para a gente e a gente buscar na gente se desenvolver, né? Então, o ser humano, quando indivíduo, buscar se desenvolver. E as empresas fazem muito isso, de desenvolver, né, os seus funcionários, as suas equipes, os seus times. Então, essa é a questão hoje que eu deixo, né, tanto para o indivíduo, sujeito, né, quanto indivíduo, e tanto para o coletivo. Busquem sempre se desenvolver, é o lifelong learning, é uma constante. A gente não para porque o aprendizado é contínuo, o desenvolvimento é contínuo. Aprendizado que recém começamos aqui no Programa Saúde, com agora cadeira cativa, Silvia Dalauba, para vocês. Sigam nas redes sociais e até o próximo Programa Saúde. Tchau, tchau.